No episódio anterior do estúdio Time A, que é sexualidade numa visão biológica. A visão do passado se limitava em dizer que toda mulher é XX e todo homem é XY. A gente fica tão fechado nessa questão do XXXY que às vezes a gente não consegue entender, e aí vem o preconceito, por que as pessoas têm vontades diferenciadas, né? E aí o fator histórico, o fator social, comportamental pesa muito, né? Se a gente avalia a ideia de homem e a ideia de mulher da antiguidade pra cá, que o ser homem, o ser mulher é bem mais amplo, bem mais diverso. E aí galera, estamos de volta com o Estúdio Time A, onde nós debatemos assuntos divertidos, polêmicos, do nosso interesse, do interesse de vocês. É aqui nesse ambiente que a gente grava as aulas do Clube Time A. E hoje nós vamos discutir um assunto que tem sido polêmico na sociedade e nos envolve diretamente. E o nosso tema é escola sem partido. É, tema pesado, né? Pesado. Não é nada bom de discutir. Não sei nem se é bom discutir, né? É necessário. É necessário. E porque os nossos alunos têm pedido muito nossas opiniões sobre, né, a nossa visão como educador sobre esse tema. Bora lá. Pra gente fazer isso, o que a gente pensou? Vamos tentar fazer uma discussão justa. E por isso a gente vai pegar os 6 principais pontos do programa e colocar aqui em debate pra gente fazer. Vamos lá? Até para conhecimento, né? Tem muita gente que não sabe quais são os pontos. Só ouviu falar, mas não sabe qual que é o ponto, ok? Então eu vou pegar aqui, nós vamos começar da proposta 1. A proposta 1, e especificamente nós vamos focar na parte dos deveres dos professores, que é o ponto mais polêmico da proposta. Então você coloca aí para nós, Enésio, proposta 1. O professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos para promover os seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias. Ju, começa aí pra gente com essa. O que você acha sobre isso, Ju? O professor não se aproveitar, segundo o texto, para colocar seus pontos de vista em sala de aula. Eu acho que o professor realmente não deve se aproveitar dessa situação. Mas essa coisa como está colocada, ela dá a entender que todos nós fazemos isso. Todos nós transformamos o nosso palco, o nosso tablado em uma plataforma pessoal. E não é bem isso que acontece. A gente até sabe de professores, amigos, que trabalham com essa coisa marqueteira de suas ideias. Mas não é a regra, né? E não é o ideal. E o professor, assim como qualquer ser humano, a gente, né, sabe disso, nas áreas, especialmente nas áreas das humanas, a gente está o tempo todo trabalhando com a nossa opinião, né? O errado, então, eu vejo sim algo equivocado na imposição ou na propagandização disso, mas coibir ou querer coibir, né, o professor de emitir alguma opinião sobre o discurso da isenção é algo abominável, porque na verdade nós não temos essa isenção em nenhum momento da nossa vida. Não tem como transmitir uma informação que já não tem uma opinião embutida. Então, Exato. Qual que é a viabilidade desse item, desse artigo? Como assim? Lógico que para eu dar a minha aula, de preferência à vontade, eu tenho que ter liberdade de dar minha opinião. Sim. Até porque aquilo que é o meu programa de aula, aquilo que está no planejamento para que todos cumpram, já teve ali uma pré-seleção de assuntos que vão cair ou não. Por exemplo, por que estudar feudalismo e não estudar os reinos africanos? A própria seleção disso já é uma ideia trazida. E aí, no fim das contas, é o professor ou seja, ele não pode emitir uma ideia, sendo que o que ele tem que trabalhar em sala de aula já é uma ideologia. Baseada em uma ideia. Já foi baseada em uma ideia. Então, é importante lembrar isso, a seleção dos temas em sala não é individualizada. Eu não tenho a liberdade de escolher sobre o que eu vou dar aula. Porque se eu tivesse, aí sim, eu faria uma geografia exatamente como eu acredito que ela seja. Mas existe o que a gente chama de parâmetros curriculares que guiam a educação. Isso. Então, parece que essa fala, apesar de ser textualmente coerente, ela já não condiz com a realidade educacional brasileira.
E é isso que te incomoda? Seria Não, isso? ó, eu vou falar a verdade. O que eu acho é o seguinte, a gente já discutiu isso em outros momentos. Eu acho que uma dos maiores responsáveis pela doutrinação é a mídia, a televisão aberta. A televisão aberta, portanto, tem gigantesca liberdade para emitir sua opinião, inclusive de forma subliminar colocar qual que é o partido que ela aprova ou não, induzir a determinada atitude ou não. E aí, na hora que o menino tem a sua pequena oportunidade de ouvir de um professor, que quando se decide... Tá eu falando da biologia, gente... Modéstia à parte, eu tenho que saber do que eu tô falando. Claro. Você tá falando da história, você sabe do que você tá falando. Quer dizer, na hora que ele tem a oportunidade de ouvir de alguém que entende do assunto, aí agora eu tenho que ser neutra. Agora não Agora eu pode. não posso emitir minha opinião de jeito nenhum. E aí você tocou num ponto fundamental, porque assim, na verdade, a gente já vem com... O aluno também vem de uma ideologia. Ué. Né? Pois Então aquilo que o professor está falando não necessariamente é uma imposição. Aquilo é a apresentação de um outro ponto de vista. E é desse confronto saudável, construído, né, no diálogo, que vai nascer uma mente mais aberta. É o que a gente espera que aconteça. Que a gente espera. Entendeu? Se alguém vir É com o que eu quero. com uma opinião contrária à sua, e você ainda ensinar de forma respeitosa. Estimular o debate e Debate crescer. e pronto. Ué. Camila, argumenta aqui no 2, vê se tem a ver um pouco com o que a gente está discutindo. A proposta 2 fala assim: o professor não favorecerá nem prejudicará os alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas, ou da falta delas. O que você acha sobre esse segundo tema? Quando a gente pensa que ele não vai prejudicar, eu entendo que se eu imponho a minha forma de pensar, de fato eu tenho um prejuízo. Agora o aluno, é bem o que a gente já falou, o aluno conhecer esses diversos pontos, por exemplo, numa questão religiosa, ele precisa conhecer todas as bases religiosas. E não uma apenas. E não uma apenas. Então, se eu não posso falar necessariamente de todos esses pontos religiosos, independente da religião que eu siga, se eu sigo ou não uma religião, se o aluno não tem essa opção de ver a diversidade, que escola? Eu tô formando o quê? É o que ali? A análise é do quê? Eu não sei se você concorda, Júnior. O que me incomoda um pouco nesse pressuposto, nesse tema, é que tem um pressuposto de que o professor pune aluno pelas suas opiniões, Sim. ou que deixa de dar nota, Castra, né, a castra. Sendo que eu não sei se tem um outro ponto de debate que eu queria comentar. É como se isso também fosse uma crítica às universidades que nos formaram. Sim. Que a Poli falou A bem gente já assim. vem formado. Você tem uma... Eu sei biologia. E quem que atesta que você sabe biologia? Não é você. Não é a instituição que você trabalha. É a universidade que você formou. E no nosso caso aqui, grandes e boas E universidades. que nos permitiu formações amplas. Assim. E uma coisa que me dói muito é como se ter acesso a ideias diferenciadas fosse algo ruim. Então, o aluno ele não pode ter contato com todas as vertentes, com todos os pensadores, porque o ter contato com a informação se coloca como algo negativo. E é aí que a educação se faz. E, na verdade, o que mais me incomoda, Camila, é esse projeto vender a ideia de que ele quer isso. Porque o Porque projeto, o projeto vende essa vende ideia. a ideia de que ele quer a A pluralidade, pluralidade. a discussão. Como se aquilo que nós já fizéssemos fosse uma imposição. Na verdade, Fosse uma doutrinação. isso é uma imposição. Isso é uma doutrinação. Né? Esse é um discurso que, se a gente pega bases históricas, outras experiências, geralmente ditatoriais, geralmente de veias fascistas, é que a gente vê esse tipo de postura. Né, que é uma postura impositiva. Então tem que ter o tempo todo essa apresentação da pluralidade. Não é porque eu sou, né, do Brasil, do Ocidente, de uma formação cristã, que eu não tenho que debater amplamente o islamismo, né, para desmistificar essa questão. Porque a grande questão é, se o aluno não tem na escola essa diversidade, se é agressivo, se é prejuízo ao aluno ter acesso a essas diversas informações, onde ele vai ter? Ele vai ter na mídia, por exemplo. Porque se eu, professora, não posso, então outras fontes terão que aparecer para poder balizar, para poder formar a consciência desse aluno. Só que na sociedade, será que ele vai ter fontes em quantidade suficiente, com diversidade suficiente para formar? Credibilidade, gente, porque quando eu estou falando de biologia, eu sou uma autoridade na biologia. Claro. É melhor que eles estejam aprendendo as versões da biologia Com você. comigo. Do que comigo, por exemplo. Em outro lugar. Então, assim, eu tô me sentindo censurada, na verdade. É essa a questão. É essa a questão. E a 3 fala um pouquinho disso, Poli, vê se o que você acha. O professor não fará propaganda político-partidária em sala de aula,
nem incitará seus alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas. O que eu jogaria uma questão para você aí é uma questão assim, é para qualquer tipo de passeata ou para algum tipo? Porque eu fico perguntando assim, então a gente não pode convocar os alunos, né, mas assim, dizer para os alunos que é importante os direitos humanos e que vai ter uma passeata do Greenpeace para proteção da Amazônia. Para proteção da Amazônia. Se eu fizer isso, eu posso ser preso? É isso que o texto está dizendo? Não. Primeiro, quais passeatas a gente pode incentivar ou não pode incentivar nenhuma? Porque tem umas que são muito óbvias. Ninguém é a favor, sei lá, da cultura do estupro, então vamos manifestar. Acho que todo mundo seria. Beleza, Seria legal. um grande equívoco. Agora. Proteger a Amazônia? Proteger. Quem que vai contra a proteção da Amazônia, né? Aí eu fico pensando. Aí quando vai falar alguma coisa de religião, aí já não pode, ou pode. Ou uma se é questão a favor de um política. partido política. Aí pode não. E quem que vai fiscalizar isso, que eu tô incentivando ou não? Então, assim, eu tô achando isso muito E solto. a questão do momento que a gente vive, ela é, obviamente, o potencializador disso tudo, né? Porque a gente vive uma polaridade política no país, que eu nem sei bem se é uma polaridade, mas existem ódios que estão se inflamando já nos últimos 2, 3 anos no Brasil, pela crise política, crise moral até que a gente vive, acrescentada de um viés religioso muito pesado, né? Então, assim, no caso específico das áreas de humanas, eu acho que a gente está vivendo, porque no caso da área da biologia, eu acho que é a discussão muito envolvendo o criacionismo, o evolucionismo, o comportamento com relação ao ensino das doenças sexualmente transmissíveis, né, essa questão toda, do comportamento sexual. No caso das humanas, é muita discussão sobre o marxismo, as doutrinas operárias, né, a forma de ver as lutas e as conquistas sociais. Esses assuntos têm que ser tocados, eles têm que ser debatidos, né? Não pode, um professor não pode, porque ensina o marxismo, ser considerado um doutrinador ou incentivador do aluno para uma manifestação que é de esquerda, entendeu? Ju, acho que tem a ver com a 4, pra você continuar comentando pra gente. Ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, o professor apresentará aos alunos de forma justa, isto é, com a mesma profundidade e seriedade, as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito. Eu não sei se você sente isso, mas não é isso que a gente faz na Humanas? Expor autores e confrontá-los? Eu acho que, eu volto a dizer que existem, né, profissionais de todo tipo, então a gente sabe que tem alguns colegas que de repente por algum tipo de inclinação à direita ou à esquerda eles podem, enfim, inflamar mais o seu próprio discurso partidário. Mas em geral, não é o que eu vejo, não é o que eu sinto, pelo menos não é o que eu faço, não é o que a gente faz, não é o que o Enem tem feito. Né? Diferentemente do que muita gente fala, por exemplo, a prova que nós tivemos ano passado debateu tanto na prova de humanas quanto na redação a questão, né, da mulher. Mas esse é um tema para ser debatido. Essa uma inclusão de tema. Essa é uma ferida que tem que ser falada. Tem que ser falada. A questão homossexual, a questão negra, a questão do movimento sem terra, ela tem que ser citada, porque são realidades sociais que a gente, né, são problemas sociais que a gente vive. Então não é porque a prova toca nesse assunto, que eu volto a dizer, como falei em outro vídeo, é a questão da cidadania, não é porque se toca em assuntos cidadãos e em problemas sociais, que o professor e a prova estão fazendo mobilizações ideológicas. E aí eu fico pensando na minha aula de problemas sociais do Brasil. Eu vou apresentar o dado. Existem lados para falar de problema social? São constatações. Existe um processo histórico de exclusão de uma parte da população brasileira que apresenta factual, graves né? problemas sociais. Que é histórica. E que eu não tenho como explicar de uma outra forma. A não ser que eu vou falar assim, não, porque o pobre é preguiçoso, ou porque são pessoas que não têm espírito de luta. E isso não é uma verdade, entende? E aí eu vou jogar pro meu lado. Por exemplo, o meu lado, quando pede para explicar a evolução biológica, gente, é uma aula de biologia. Ela é baseada em método científico. Pois e assim, doa o que doer. Baseado em método científico, Deus não existe. Essa é a regra. Doa o que doer, baseado na ciência, criacionismo não cabe. Ponto. Então não existe. Agora, eu posso citar aqui. Você vai apresentar, porque tem um discurso, mas... Não, e eu vou falar, gente, tem gente que acredita no Adão e Eva, funciona mais ou menos desse jeito, tudo bem. Mas a minha aula, que é de ciência, ela tem que ser baseada em Darla. Que aí eu acho importante a gente lembrar o seguinte:
falar que existe um evolucionismo baseado numa ciência não é debochar e não é desrespeitar quem acredita no criacionismo. Até porque o lado da igreja tem uma outra função Outra da função na ciência. sociedade. Exatamente. Então você pode ser um religioso e um pesquisador. Tranquilo. E um não tá negando o outro. Agora, o que não pode me fazer é obrigar a colocar em Fazer o frente contrário. igualdade, por exemplo, o criacionismo dentro de uma aula de biologia. Não dá. E isso tem muito a ver com a 5, até que eu queria comentar a 5. Que tem a ver com o que você falou, Camila. O professor respeitará o direito dos pais a que seus filhos recebam a educação moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. Mas o que eu faço? Não tem como eu desrespeitar uma educação que vem de casa. Porque tem um problema sociológico aqui que eu tenho que apresentar nessa questão 5. A educação primária é responsabilidade dos pais. A educação escolar é o que a gente chama na sociologia de educação secundária. Então, por mais que o professor queira fazer a cabeça do aluno, ele não consegue de forma plena porque a educação primária é familiar. E eu, na educação secundária, não tenho como desrespeitar algo que foi ensinado antes de eu intervir com o aluno. Entendem? Tem um problema de lógica. Eu não consigo desrespeitar. Eu consigo mostrar outra visão. Eu consigo até mostrar que tem oposição na visão, talvez, familiar com a visão científica, mas desrespeitar não tem como. Mas e aí aí é o é ponto, o conceito. aí é o conceito de família. De família. Porque historicamente nós estamos justamente no momento eu não diria só brasileiro, mas mundial, de revisitação da ideia de família. Então, nós estamos revisitando, redesenhando essa educação primária. Sem dúvida. Entendeu? Então, nesse sentido, o papel do professor de debater, de apresentar diferentes propostas, ele é mais importante, o papel da educação secundária. Então, se a gente fizer, segundo o projeto, a castração dessa educação secundária com o momento em que essa educação primária está tão abalada, É terrível para a sociedade. onde a gente vai parar? O E fascismo? aí, um exemplo que eu penso, doença sexualmente transmissível. Eu não posso tratar de sexualidade, biologia não pode tratar de informar que A questão existe do gênero. a questão do gênero, informar que existe uma doença sexualmente transmissível é instigar a criança a fazer sexo? Falar Que é sobre uma... o Os gênero. pais vão ter condição. Gente, não estou dizendo que o pai não tenha condição, mas será que todas as famílias vão conseguir apresentar a essas crianças quais são essas doenças e qual é a forma de transmissão? A maioria não sabe. Falar que existem seres humanos que nasceram biologicamente, talvez a gente classificando como de um sexo, mas elas se autodefinindo como... Isso é realidade. E eu não sou E eu não tô instigando ninguém a fazer isso, É. né? Agora, que tem seres humanos que se sentem pertencentes a um gênero diferente daqueles que parecidamente, biologicamente, eles nasceram, existe. E se eu posso trabalhar isso amplamente dentro da minha sala de aula, o que eu estou, no final das contas, fomentando não é uma orientação ideológica, mas é a tolerância. Exatamente. Vamos falar sobre o assunto e todo mundo Primeiro, respeitar? porque nós temos que focar nesse assunto, porque se na sua casa não é assim, e se aqui na escola não é assim, na rua é assim. E você vai Pois é. viver na rua. E Então quando você tem que aprender a conviver com esse sentido. E quando eu falo infelizmente, não é um infelizmente por existir. Porque são pessoas diferentes e que merecem respeito e que são seres humanos e que têm que ter o mesmo direito. Não é infelizmente por essas pessoas existirem. É um infelizmente na cabeça daqueles que pretendiam uma sociedade perfeita na lógica deles, entende? Então, ou seja, não é esse mundo. Esse mundo que é dessa forma simples assim, ele não existe. E olha como tem a ver com o que você falou de quem vai fiscalizar. A própria proposta pede que o professor fiscalize. Olha a 6. O professor não permitirá que os direitos assegurados nos itens anteriores sejam violados pela ação de terceiros dentro da sala de aula. Ou seja, eu fiscalizo a minha própria censura. E eu fiscalizo meu colega de classe. Meu colega de classe. Ou seja, gera dentro do ambiente educacional um caça às bruxas. Um caça às bruxas. Isso lembra até negócio terrível da Lembra a história. Idade Média, lembra o macartismo da Guerra Fria. E o tanto que isso é os momentos subjetivo, de gente? Exato. Eu Não, fico, e aí, na se verdade... você, eu vou lá e falo um negócio É desse. lógico. E como que eu me provo, como é que eu me defendo na história? Para o nosso aluno, assim, aluno, a gente quer que você tenha voz, vez, participe, mas não dá, diante da formação e da autoridade moral que nós temos, não dá para legitimar um conjunto de leis que dê ao aluno, porque o aluno acha que ele
né, o professor que o tal. professor foi contra ele, que ele tem amplos poderes para, por exemplo, demitir o professor, para prender o professor, para censurar o professor. Não pode ser assim. Não pode. O aluno está no processo de formação, né, de informação. Pois ele não pode ter esse tipo de autoridade. E fomentar esse tipo de situação entre nós, colegas, sabe? Nossa Isso Senhora. A gente não pode deixar de ser sincero com vocês que, na nossa visão, a escola sem partido é um grande retrocesso educacional. Não falamos isso no sentido de juízo de valor, mas com os argumentos que nós demonstramos durante esse vídeo. Eu me sinto, se isso for pra frente, amputada. A palavra é essa. Estão tirando uma parte importante da minha forma de ensinar. Eu acho que tem outro processo que a gente precisa, né, citar nesse finalzinho, que é justamente a questão de que o projeto, no atual momento, já é considerado inconstitucional, né, pelo Supremo Tribunal Federal. O que me faz pensar numa outra coisa revoltante. Se ele ainda é debatido nas câmaras municipais, né, ou, por exemplo, na Câmara dos Deputados, né, lá em Brasília, no Senado que seja, sabedores de que ele já é inconstitucional, eles estão perdendo tempo numa discussão que é inviável, quando a gente tem uma série de outros problemas políticos, sociais e econômicos para resolver. Né? Mas fica à vontade. Se você discorda da gente ou de alguma coisa que falou agora, pode comentar. Comenta aí no Face, comenta no YouTube, a gente vai tentar responder, a gente vai tentar ver a visão e com argumentos construir uma síntese sobre tudo isso. Porque é isso que a gente faz, é isso que é ensinar. É ouvir, debater e conseguir tirar produto, conseguir tirar qualidade de qualquer debate. Bom, é isso, pessoal. Continuem com o time A. O time A prevê, nós também discutimos todas essas questões e o que a gente acha que vai cair na prova do Enem desse ano. A gente fez aquela análise das questões e agora estamos tentando prever o Enem de 2016. Seja bem-vindo, curta nosso canal, curta nosso vídeo e vamos lutar pela educação? Todo mundo. Falou, gente. Tchau, gente. Valeu. Olá, animaizinhos humanos. Meu nome é Poliana Fantini, professora de Biologia do time A. Discuta sobre esse vídeo comigo, curte, compartilha. Valeu, turma!